Bom, já oramos, já pedimos a presença de Deus. Nós estamos a continuar no nosso tema da espiritualidade prática e hoje vamos falar sobre a salvação, a segunda parte da salvação. Já tínhamos abordado algumas coisas, estamos a abordar os pilares do Adventismo, já abordámos o santuário e estamos agora a abordar a salvação, ah, e depois nós vamos falar sobre o sábado, a segunda vinda, o estado dos mortos e o espírito de profecia. Vamos condensá-los todos numa sessão, na próxima sessão, ah, mas para já estamos com a questão da salvação. Já sabemos que a nossa chave para tudo é o santuário, não é? Uma mensagem única do Adventismo, um dos pilares do Adventismo, que nos dá um parâmetro para a nossa direção espiritual. Então, esta é a base. Nós vimos já que o santuário está dividido em três partes principais, depois tem uma quarta parte que é o acampamento, e cada uma representa os três passos, representa também o tempo, a linha do tempo, da história, já vimos tudo isso, não vou repetir essas questões. Justificação, santificação e glorificação, nós falámos sobre isso, e nós estivemos a ver os móveis do lugar santo. Vimos que tem, ao entrar, logo damos de caras com o altar do incenso, depois ao lado direito temos a mesa dos pães, ao lado esquerdo do candelabro. E nós falámos sobre isto ser o tripé da santificação, portanto, as três coisas que nos mostram realmente o caminho para crescer em santidade. Nós já falámos sobre dois desses móveis e hoje vamos falar sobre o candelabro e vamos entrar também no terceiro compartimento e falar sobre a arca, na realidade sobre glorificação, o terceiro passo no plano de salvação. Então, estes são os nossos temas. Antes de fecharmos a santificação, temos que abordar a questão do candelabro. Mas ainda antes de fechar a questão do candelabro, eu não poderia deixar passar esta sessão ou este tema sem abordar algo que eu creio que por tempo também, mas que não falei da última vez. E eu gostaria que entrássemos realmente num campo bem profundo com isto. Ah, Nós estávamos a falar sobre a mesa dos pães, falámos sobre várias coisas de como abordar a palavra. E eu falei sobre a questão da similitude. Eu vou resumir isso muito rapidamente, por questões de tempo. Pastor Mas, Daniel, sim, ouça, nós não queremos que o pastor fique pressionado com o tempo, ok? Como esse é um ok, tema que suscita muitas dúvidas, as pessoas têm alguma dificuldade em aprender. Por favor, pastor, não te sintas pressionado com o tempo. Faz o que quiseres ok, fazer hoje, faz o que dê para fazer hoje. Na próxima semana vamos continuar outra vez, porque durante a semana as pessoas têm ligado, querem ter um conhecimento exatamente. melhor. Então, é bom que nós preferimos que o pastor, como ainda temos algum tempo consigo, leve-nos com tranquilidade para compreendermos bem. Depois de compreendermos bem, então passas para Ok, outro tema, tá bom? então Faz eu favor. vou abrandar e vou deixar de me preocupar com essa questão. Vamos então focar-nos no estudo. Eu vou aproveitar para fazer mais uma oração para que tenhamos toda a concentração e que seja realmente profundo. Isso foi um bom comentário. Oremos mais uma vez. Senhor, neste momento, ao entrar nesta parte tão importante, eu quero pedir a tua tranquilidade, que eu não me preocupe realmente com a questão do tempo, mas que eu possa expressar de forma clara, sucinta, mas clara, todas as percepções daquilo que nos queres mostrar. Em nome de Jesus. Amém. Então, a pergunta que todos nós temos, e já tentámos responder isso, nas duas últimas sessões, é como é que Deus fala? Como é que Ele fala pela Sua palavra? Eu sei que já falei sobre isto, creio que duas vezes, mas eu não quero deixar passar sem repetir e hoje quero conectar com outras coisas extremamente importantes. Quando se diz que a palavra de Deus é, e que Jesus é o Verbo, e que Ele é a palavra de Deus e que a Bíblia é a palavra de Deus, como eu já disse, o Espírito Profecia diz que não é só tecnicamente, que a Bíblia é tanto a palavra de Deus como se o próprio Deus estivesse a falar. Eu quero
passar novamente este conceito claro e hoje eu vou conectá-lo com algo que eu acho extraordinário, que para mim mudou muito a minha compreensão espiritual. Portanto, eu quero que nós notemos a sequência de como é que temos que abordar a Bíblia. E eu agradeço realmente ao irmão Vidro esse comentário porque eu acho que ele me ajudou aqui a não estar preocupado. Nós vemos que Deus falou no passado, nós temos o santuário com o pátio e a tenda. No passado, antes de Jesus, vemos que isto representa antes de Jesus, depois de Jesus, Jesus sendo o ponto zero. Diz que Deus, no passado, falou pelos profetas e que nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Eu já expliquei isto. O Filho é o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele não é chamado de Verbo apenas tecnicamente, ele é a palavra de Deus revelada, ele é a ação de Deus revelada às criaturas. E ele se fez carne, então ele nos fala pelo Filho, porque Deus enviou o seu Filho em forma humana para que pudéssemos ter uma revelação do céu. Ele veio para mostrar o Pai, mostrar o trabalho também do Espírito Santo. E nós vemos que Jesus só falava por parábolas. Diz a Bíblia que sem parábolas ele não falava à multidão. Às vezes falava algumas outras palavras aos seus discípulos em particular, mas com a multidão ele só falava em palavras, parábolas. A Bíblia também nos diz, Jesus mesmo disse, que as Escrituras testificam dele. Então nós vemos que na Bíblia nós encontramos a palavra viva de Deus, não só tecnicamente, mas Deus fala diretamente na Bíblia. E também nós vemos que a Bíblia revela sobre Jesus, que é a palavra, e que Jesus também é o centro das profecias. Então, em toda a Bíblia, nós precisamos ver Jesus, nós precisamos encontrar em toda a Bíblia o Evangelho da salvação e Jesus como Salvador. E precisamos encontrar isso de forma prática no nosso dia a dia. Ou seja, quando eu quero saber se eu preciso encontrar um emprego, se eu preciso me relacionar com alguém, o que eu devo fazer em alguma situação da minha vida, eu tenho que saber encontrar na Bíblia essas respostas. Obviamente que Deus trabalha com uma relação plena, não é só a Bíblia, mas também a oração, como já vimos, as coisas que estão no tripé da salvação. Mas o ponto que eu queria ressaltar aqui é assim: se Deus falou pelos profetas, os profetas usam profecias, as profecias usam símbolos bíblicos, que são a linguagem da Bíblia. E se Deus, quando enviou o seu filho, ele se manifestou em palavras, e as palavras que ele usava sempre eram parábolas, então isso está claro que a linguagem da Bíblia são parábolas. A linguagem da Bíblia são os símbolos. É assim como se formos à Rússia, as pessoas falam russo. Se formos à Alemanha, as pessoas falam alemão. Se formos à Bíblia, as pessoas falam parábolas. Toda a Bíblia é parábolas de símbolos. E é isso que eu queria que nós captássemos, porque a similitude é a forma como nós vamos encontrar respostas. Eu expliquei sobre o exemplo e o conceito. A gente saca do exemplo o conceito que ele nos apresenta. E para isso, muitas vezes, precisamos de símbolos. E para entender as coisas da Bíblia, precisamos de símbolos. Então, eu queria que vocês apertassem o cinto, porque nós vamos entrar aqui numa viagem que, para mim, é a coisa mais fascinante que há. Eu quero explicar. Eu Durante muito tempo, a minha mãe fazia o ano bíblico connosco, era um martírio às vezes passar a parte das genealogias, ah, mas eu lembro que uma vez alguém me falou para fazer um quadro do tempo, a ver as gerações. Isso foi muito interessante, porque eu notei que Adão viveu quase até ao dilúvio, na realidade não morreu muito antes do dilúvio, então ele esteve, creio que foi 2 ou 3 gerações antes do dilúvio, ainda conheceu, poderia ter conhecido esses tetranetos, não sei quantos netos seriam. Mas o ponto que eu quero ressaltar é que às vezes nós precisamos encontrar as chaves para ter o interesse na Bíblia. Eu, durante algum tempo, não conseguia ler mais do que Salmos e Provérbios, porque eram assim aqueles pensamentos, aquelas reflexões. Mas até que eu descobri e entendi a linguagem da Bíblia nos símbolos, isso mudou toda a minha vida. Então, eu quero pedir aqui uma coisa ousada hoje. Ah, nós, eu gostaria de ter mais interação para esta sessão. Então, mais para a frente, eu vou pedir que se abram os microfones. Mas para já, eu gostaria que nós começássemos a ver a Bíblia de uma forma diferente. Reparemos,
Na Bíblia, por exemplo, é apresentado uma mulher. Eu acho, é o irmão Martins que vai cuidar disso, eu não sei. É uma coisa arriscada, mas eu prefiro fazer isso assim. Eu gostaria de ter ah, as pessoas tivessem a possibilidade de ouvir o microfone, porque eu gostaria de ter uma interação, mesmo agora, no que vamos fazer. Portanto, muito cuidado com o som e tudo mais, mas eu vou fazer perguntas e eu gostaria que as pessoas pudessem responder, ok? Então, se houvesse essa possibilidade, eu agradecia. Pastor, Ah, deixa-me só realçar aqui algo. Portanto, hum. se alguém quiser participar, responder a pergunta, é só colocar a mão no ar que nós abrimos os microfones, está bem? Martins, a questão é que a interação que eu vou ter, vamos perder muito tempo se for com a mão no ar, Está mas bem, se não então der para fazer, eu vou é abrir porque os eu queria que as microfones. pessoas fossem respondendo, eu queria ter uma reação dinâmica para isto, porque eu quero que nós captemos a coisa. Eu sei que é um risco, Martins, eu entendo a razão, mas eu preciso ter aqui uma interação para esta parte, porque eu quero que nós tenhamos um fascínio pela palavra de Deus que nos leve animadamente a buscá-la. Eu vou até por um espaço, não me perco esta imagem de mente, eu vou por um espaço, por um tempo, parar a minha partilha, ok? Porque eu queria interagir convosco, ok? Então, pastor, quem quiser, os microfones vão estar disponíveis. Quem quiser, Está bem. abre e Isso. fala, não em cima dos outros, mas um de cada vez, Não, com o é só para tempo. responder às minhas Ok, perguntas, não, boa, não é boa. para fazer comentários agora, são perguntas, mas eu quero ter interação. Portanto, eu queria ter a vossa interação, porque eu quero que vocês acompanhem o raciocínio, ok? Então, vamos começar, ok? Nós entendemos a linguagem simbólica quando falamos de profecias, mas não aplicamos ao resto da Bíblia. Então eu queria que nós fizéssemos esse exercício. Por exemplo, o que é que representa uma mulher na Bíblia? Temos que ser rápidos nas respostas, porque senão vamos levar muito tempo, ok? A Então igreja. sejam prontos. Uma igreja, um sistema religioso. Nós vemos na Bíblia algumas histórias de mulheres muito interessantes. Por exemplo, vemos a história de uma mulher que havia 12 anos, ela tinha, qual era o problema que ela tinha? Hemorragia. De Hemorragia, sangue. fluxo de sangue. E ela já tinha ido a vários médicos e não conseguia parar o seu fluxo de sangue. Há quantos anos ela tinha esse problema? 12. 12 12. anos. O que representa 12 na Bíblia? Os Os, apóstolos. Liderança, os 12 governo. apóstolos, os Liderança, 12 governo. Temos tribos. 12 tribos, 12 discípulos, Discípulos. liderança, governo. Então, 12 vejam só o que patriarcas. temos. Exatamente. Temos uma igreja que tem uma liderança baseada no contínuo derramamento de sangue. Ela se aproxima de Jesus, toca na veste de Jesus. O que é que havia na orla das vestes dos judeus? Uma tira azul que representava a lei. Ela alcança, a veste de Jesus são a justiça. Ela alcança em Cristo a justiça e cessa o contínuo derramamento de sangue. Portanto, o que nós estamos a ver aqui é a igreja com a liderança do Antigo Testamento baseada no contínuo sacrifício que agora, quando Jesus vem, alcança o cumprimento da lei e cessa o sistema sacrificial. Depois de Jesus fazer este milagre, portanto, ela tem que atravessar a multidão. Portanto, a igreja chamada por Cristo tem que atravessar todo o povo que está ali à volta. Depois de Jesus fazer este milagre, eu queria que nós começássemos a ver que nenhum dos milagres de Jesus é por coincidência. Jesus vai fazer outro milagre. Ele, na realidade, enquanto estava a caminhar atrás de Jairo, é quando aparece esta mulher. Não se esqueçam que Jesus fazia toda a agenda do seu dia com o Pai de manhã antes de sair. Quem é que Jesus vai, o que é que Jesus vai fazer a seguir? Qual é o outro milagre que ele vai fazer já a seguir? Curar a filha. Ele Ressuscitar vai a filha de Jairo. ressuscitar a filha de Jairo. A filha de Jairo é um homem ou uma mulher? Uma mulher, uma menina. Sexo feminino. Ela é jovem ainda. Ela, quantos anos é Pastor, que ela tinha? pastor, 12. Sim, será que poderia repetir no início, por favor? do início da palestra toda? Não, 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 não. Da mulher Sim, com fluxo de portanto, vemos sangue. que Jesus, portanto, temos uma igreja com base no sistema de sacrifícios, uma liderança com base no sistema de sacrifícios, que alcança o cumprimento da lei e a justiça em Cristo e, portanto, cessa o sistema de sacrifícios. Jesus sai dali e vai ressuscitar uma jovem.
Ela tem 12 anos. Vocês acham que é coincidência que esta mulher estava 12 anos com fluxo de sangue e esta jovem tem 12 anos? Portanto, Não. ela é uma jovem igreja com uma jovem liderança que Jesus agora vai trazer à vida. Portanto, um milagre está a mostrar que Jesus está a fechar o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento e a abrir, a suscitar uma nova igreja. Nós vemos também parábolas que elas têm um sentido na Bíblia, mas que nós podemos encontrar vários sentidos para ela também. Por exemplo, a parábola da mulher com a dracma. Voltamos a perguntar o que significa uma mulher? Igreja. Veja, Uma igreja ou um sistema religioso? Quais são as 10 coisas preciosas que o esposo deu à 10 igreja? mandamentos. Os Os 10 dez mandamentos. mandamentos. Qual foi o mandamento que se perdeu? Sábado. O O quarto. sábado. A dracma perdida representa também o sábado. O que significa uma lâmpada? Lâmpada Espírito para os meus Santo. pés é a tua palavra, luz A para o meu Bíblia. caminho. Com Palavra. a lâmpada, ela vai limpar todas aquelas falsas doutrinas. Ela encontra essa moeda e ela vai falar às suas amigas para lhes dizer que ela encontrou o sábado. Esta é a missão da Igreja Adventista. Olha, irmãos, isto vai entrar num campo extraordinário. Vejam, por exemplo, na Bíblia, nós encontramos. Quantas igrejas temos na Bíblia? Quantos 7. períodos da igreja? 7. Nós temos na Bíblia 7 mulheres que não podem ter filhos. Olhem, vejam se é coincidência. Sara não pode ter filhos. Depois, o filho dela, por milagre, ela tem filho. O filho dela vai casar com uma mulher, Rebeca, que não pode ter filhos. Por milagre, Rebeca tem filhos e o filho dela, Jacó, vai casar com uma mulher que não pode ter filhos, Raquel. E reparem, nós temos então a Bíblia que nos diz no princípio: com dor terás os teus filhos. O que significam filhos na Bíblia? Diz que todos nós precisamos A nascer herança de do novo. Senhor. A herança do Senhor para nós como filhos reais, mas filhos espirituais, cada um de nós precisa nascer de novo, precisamos ser filhos. Quem é a igreja? Quem é a mulher? A igreja. A igreja com dor vai gerar novos crentes. Ela por si mesma não pode gerar novos crentes. Ela é estéril. Ela precisa do poder de Deus para gerar novos crentes. Agora vejam interessantemente os filhos que estas mulheres vão gerar. Cada um desses filhos representa Jesus na sua essência, são tipos de Jesus. Por exemplo, Sara vai ter 2 filhos. Quem é o. Bom, durante o seu domínio, não é? Vão nascer 2 filhos. Um que é da serva, não é? Que é Ismael, e outro que é Isaac. Quem é o mais velho desses 2? Ismael. 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 Quem é que recebe os direitos de primogenitura? Mais novo. Isaac. Isaac. Isaac vai casar com Rebeca, que não poderia ter filhos, por milagre tem 2 filhos. Quem é o mais velho? Isaú. Quem é o que recebe os direitos de Mais, primogenitura? Jacó. Mais novo, Jacó. Jacó vai ter 12 filhos e ele tem os mais velhos, que podemos ver consoante as linhagens, às vezes é considerado um ou outro, mas depois, quem é que recebe os direitos de primogenitura? José. 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 José tem 2 filhos. Jacó vai abençoar, ele troca as mãos. E José diz assim: pai, é o contrário, o mais velho é aquele. O que é que diz Jacó? Eu sei, mas eu estou a fazer profecias, eu estou a fazer uma linguagem bíblica para pregar o Evangelho. Reparem, Esaú foi mais velho, vendeu a primogenitura por causa de comida. Quem é o mais velho da humanidade? Quem é o filho mais velho da humanidade? Adão que se vendeu por comida. Adão. Quem é o que recebe os direitos de primogenitura? Jesus. Jesus, porque Adão vendeu os direitos de primogenitura por comida. Olhem, Tamar, Judá, filho de Jacó, vai ter 2 filhos com Tamar. O mais velho sai, depois põem uma fita, ele entra novamente, sai o mais novo. Recebe os direitos de primogenitura, tecnicamente. Eu não sei se vocês estão a ver que tudo na Bíblia está desenhado para contar o Evangelho. Jesus não é o irmão mais velho, mas ele é o que recebe os direitos de primogenitura. Vejam como isto é extraordinário. Se pegarmos em cada um desses filhos, cada um dos que nasceu por milagre, destas mulheres que não podiam ter filhos, nós vamos ver algo muito interessante. Por exemplo, vamos pegar só num deles, José. José, olhem só, José é um tipo de Jesus. Ele é o favorito do pai, Jesus é o preferido do pai. Ele tem as vestes mais coloridas. Em termos de cores, quem já trabalhou com arte sabe que nas cores luminosas, a mistura de todas as cores dá o branco. Jesus tem as vestes brancas puras, representa todas as cores.
Ele é traído pelos irmãos e vendido por 20 moedas de prata. Jesus é traído por nós, vendido por 30 moedas de prata. É enviado para longe do Pai para uma terra distante. Jesus é enviado para longe do Pai para uma terra distante. Ele é sacrificado para salvar os irmãos. Jesus é sacrificado para salvar os irmãos. Ele recebe um nome que representa o que ele é, Zaphanat Paneah. Sabem o que significa esse nome? O Salvador. Jesus recebe o nome Jesus, que significa aquele que salva. Estão a ver? Vocês podem pegar em todas as histórias da Bíblia e se fizerem este exercício, se aplicarem a linguagem profética a cada história da Bíblia, vão ver. Raabe, ela é uma prostituta. Quem somos nós? Nós viemos da prostituição. Fomos salvos e aceitos no povo de Deus por causa de casarmos com Cristo. Raabe vive num lugar fortalecido. Ela recebe 2 testemunhas, 2 espias, e os esconde no alto da sua casa. Nós recebemos 2 testemunhos, o Antigo e o Novo Testamento, e os escondemos no alto da nossa casa. Com essa fidelidade aos 2 testemunhos, fazemos um contrato na aliança com base no contínuo derramamento de sangue, com base no sangue que está a descer da vida de Jesus, do sacrifício de Jesus. E disse o quê? Olha, apesar de que sejas uma prostituta, salvação só acontecerá debaixo da tua casa. Apesar de que a igreja tem defeitos, ela tem o acordo, a aliança com o sangue de Cristo e salvação só acontecerá debaixo da sua casa. Irmãos, eu poderia passar aqui o resto da tarde, mas eu quero que vocês captem a maravilhosa bênção que é a Bíblia, a maravilhosa bênção que é entender esta linguagem bíblica. Eu, quando comecei a entender isto, nunca mais olhei para a Bíblia da mesma forma. Vocês podem pegar história após história. Eu acredito que antes de Jesus encarnar, Deus olhou para toda a história da humanidade, porque Deus pode ver o futuro, e escolheu cada geração da qual Jesus iria nascer para que cada história contasse a história do Evangelho. Então, nós não podemos perder esta compreensão. Eu vou partilhar outra vez a tela para voltarmos aqui à nossa apresentação, mas eu não poderia passar deste tema sem partilhar realmente isto convosco, e eu creio que todos entendem bem o porquê. Deixa-me ver aqui onde é que está o meu. Só um minuto, que ele está a querer fazer aqui uma partida. Ok. Só um segundo. All right. Não sei o que é que aconteceu com a minha apresentação, que desapareceu da minha frente. Ok, está aqui nesta tela. Só um minutinho. Estava escondida. Então, eu queria que não olhássemos mais para a Bíblia da mesma forma, ok? Cada parábola. E o diabo utiliza isto também. O diabo faz. O inimigo agarra nas parábolas, nos símbolos, ele entende que esta é a linguagem e faz o que eu chamo de símbolos revertidos. Olhem só, por exemplo, a parábola, são parábolas. A história da Cinderela. O que é uma mulher? Uma igreja. O que é que ela não tem? Ela quer ir ao baile, nós vamos para as bodas do Cordeiro. O que é que ela não tem? Roupas para ir para o baile. O que são as roupas? As vestes da justiça. Ela vai para lá para se encontrar com o príncipe. Quem é o príncipe? Jesus. A que horas Jesus vem? À meia-noite. À meia-noite ela descobre que não está justificada e tem que fugir, porque ela recebeu por outros caminhos que não devia. Branca de Neve, uma mulher. O que é uma mulher? Uma igreja. O que é branco? Puro. A igreja é para ser pura. A igreja, a mulher, desde o princípio caiu por comer da fruta que não devia. Quantos períodos da igreja temos? 7. Qual é o objetivo desses períodos da igreja? Crescer até à estatura de Cristo. Os que não crescem até à estatura de Cristo são anões. Esta mulher está com 7 anões, 7 igrejas que não cresceram à estatura. Qual é a última igreja? Laodiceia. Qual é o último anão? O dorminhoco. Laodiceia é a igreja dorminhoca. Não sei se vocês estão a ver, mas o inimigo sabe, tem consciência e usa estas coisas para destruir o evangelho na cabeça de cada um dos nossos filhos. Muitos de nós nos perguntamos porque é que os nossos filhos chegam a uma certa idade e abandonam a igreja. Pode haver vários motivos, mas um deles é porque eles
contemplaram demasiadas parábolas revertidas que destruíram o Evangelho na sua mente. Então, eu queria que nós buscássemos na Bíblia as respostas que nós precisamos para a nossa vida e não às vezes de outras formas. Bom, vamos falar sobre testemunho, portanto, nós estamos agora a entrar na última peça, perdão, diz ali lugar santíssimo, mas isso é o que vai a seguir, a última peça do lugar santo. E depois vamos ver também o lugar santíssimo. Então, eu queria que nós entendêssemos aqui. Perdão, eu é que saltei aqui. Eu estou no lugar errado. Testemunho, ok. Ah, a gente pensa muito em evangelismo e às vezes parece que evangelismo é uma coisa e a vida é outra. É como a Bíblia é uma coisa e a vida é outra. Irmão Martins, se quiser, já pode fechar os microfones outra vez para evitar algum problema. Se houver alguma interação assim, eu vou pedir para abrir. Obrigado. Eu queria que entendêssemos o seguinte. Primeiro, temos a ideia, muitos de nós, de que evangelismo é ir de porta a porta ou fazer uma campanha evangelística. Eu costumo dizer que ou nós evangelizamos ou somos evangelizados. Pastor, cortaste o microfone sem querer. Ao cortar o microfone, o teu também ficou Já está, desativado. já tirei. Já me ouvem? Já. Portanto, eu estava a dizer que nós temos a tendência, muitas vezes, de pensar que evangelismo é bater de porta em porta ou fazer uma campanha evangelística. Mas o evangelismo está constantemente a acontecer. Ou eu evangelizo, ou sou evangelizado. Evangelizar não é pregar. Evangelizar é testemunhar. Às vezes pode acontecer através de uma pregação ou de um estudo. Mas hoje eu não queria. Eu sou apaixonado por evangelismo, participo em tudo o que há de treinamento de evangelismo aqui na minha associação. Mas hoje eu não queria falar de técnicas de evangelismo, porque às vezes nós pomos muita confiança nas nossas técnicas. Eu sou também um apaixonado por marketing e às vezes eu vejo que o que as pessoas utilizam para o evangelismo não passam de técnicas de marketing, estruturas que eles agarraram nas ideias do marketing e querem aplicar. As coisas espirituais discernem-se espiritualmente. E eu queria que nós entendêssemos que não é assim que vamos evangelizar. Podemos usar estas técnicas de sabedoria, mas não é aí que está a chave. Eu queria que nós notássemos algo muito interessante. A Bíblia nos diz assim: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, diz, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então parece que a pregação do evangelho não está tanto dependente, primeiro, de termos bem claras as 28 crenças e passarmos bem claramente, não estou a dizer que isso não é importante, não está tão dependente das nossas técnicas de marketing, de que agora temos internet, temos inteligência artificial, temos técnicas que podemos utilizar de comunicação, mas o evangelismo final ele está dependente de uma coisa extremamente essencial, o testemunho. Porquê é que está dependente do testemunho? Qualquer igreja pode pregar as suas mensagens, é verdade, não tem uma doutrina tão forte como a nossa, mas porque somos o povo da Bíblia, mas eu quero que entendam que o próprio inimigo entende doutrinas, conhece a Bíblia de trás para a frente, mas isso não faz dele uma pessoa convertida nem salva. Nós precisamos não só fazer, como eu digo, um download, não é só baixar as 28 crenças em alguém, para que essa pessoa faça o seu download e carregue toda essa informação. Nós precisamos fazer discípulos. Fazer discípulos implica mais do que informação, implica mais do que doutrina. Fazer discípulos implica um testemunho pessoal. Portanto, a obra de evangelismo terminará através do testemunho. Testemunhar é muito mais poderoso do que pregar. Ellen White diz que muitos dos irmãos da igreja farão um trabalho mais poderoso do que o pastor, porque eles vão chegar a lugares que o pastor não pode chegar. Eles vão testemunhar o que Deus tem feito na sua vida. Eu lembro da história do endemoniado que Jesus libertou e que ele queria ir com Cristo e Cristo disse assim, não, ficas aqui e vais dar o testemunho. Ele podia ir para ter um curso de teologia, um treinamento missionário, mas Jesus disse para ele ficar, porque o testemunho dele ia ser mais poderoso do que qualquer informação. Eu quero que nós entendamos como o testemunho é poderoso. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, em João 8,12. E depois em Mateus 5,14 ele diz,
Vós sois a luz do mundo. Claro que temos que entender, Jesus é o sol da justiça, ele tem luz própria. Nós somos a lua, a igreja é representada em Apocalipse 17, Apocalipse 12, como uma mulher vestida de sol, a justiça de Cristo, o brilho da luz de Cristo, o testemunho de Cristo, e com os pés sobre a lua, que reflete a luz do sol. Qualquer um que andou na escola sabe que a lua não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. A igreja só pode realmente pregar por testemunho se ela refletir o caráter de Cristo, o sol da justiça. Então, o que é o testemunho que vai fazer este evangelismo? A Bíblia nos diz que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não se pode esconder alguém, não pode deixar de dar testemunho a alguém que passa tempo com Cristo. Vejam, quanto mais perto de Deus, mais brilhamos. Lúcifer era o anjo de luz porque ele passava o tempo próximo da divindade. Moisés, quando ia falar com Deus no monte, brilhava naturalmente, as pessoas não podiam nem olhar para ele. Da mesma forma, acontece connosco se passarmos tempo com Cristo. Então, se temos uma experiência, nós temos um testemunho. Se temos uma comunhão com Cristo, nós temos um testemunho. Podemos não saber pregar, podemos não saber nenhuma dessas técnicas. Eu contei a história do senhor que disse que as técnicas dele eram um sorriso e um dedo, não é? Nós, se temos um testemunho, nós queremos, precisamos testemunhar. Não conseguimos não testemunhar, porque não conseguimos esconder essa luz. E o que é que vamos testemunhar? Nós vamos testemunhar a nossa experiência de conversão, nós vamos testemunhar as nossas vitórias sobre o pecado, nós vamos testemunhar a nossa relação com Deus. Eu quero dizer uma coisa muito séria. Se nós não estamos a testemunhar naturalmente, não adianta tentarmos só obrigar-nos a testemunhar ou dizer que esse é um dever. Nós precisamos notar que esse é um sintoma de um problema sério, um sintoma de uma falta de relacionamento com Deus. Vejam, os apóstolos, muitas vezes, quando quiseram mandá-los calar, eles disseram: Nós não podemos, é mais forte do que nós. Os mártires, quando muitas vezes as pessoas queriam calá-los, mesmo sob pena de morte, eles não podiam parar, era mais forte do que eles. Os valdenses tinham que esconder textos, levar a Bíblia, correr risco de perder filhos. Algo de poderoso está no Evangelho que vai para além da consciência intelectual, do assentamento intelectual das doutrinas. E este é o testemunho que vai fazer levar a mensagem. Interessantemente, a palavra testemunho, ela é a base da palavra mártir na Bíblia. E aqui nós precisamos entender como se vai processar este testemunho dos últimos dias. Por exemplo, se nós vimos este texto, diz assim: E recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Primeiro, este testemunho só pode ser dado pelo poder do Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas. Se substituirmos aqui a palavra, ser-me-eis mártires. Os testemunhos dos mártires, por causa do seu testemunho, foram martirizados, deram origem a esta palavra, a palavra mártir e a interação com a palavra testemunha. Agora eu quero que notemos aqui, vamos começar a fazer o nosso exercício. Desta vez eu não vou pedir ao irmão Martins para abrir o microfone, porque eu vou fazer, mas vocês podem me acompanhar, que agora já estão a saber como é que é o sistema. Tanto em Jerusalém, o que é Jerusalém? Bom, havia o Israel físico, nós somos o Israel espiritual. Jerusalém, portanto, é a capital, é o centro da igreja. Toda a Judeia circunda, portanto, toda uma área, também ainda está com o povo de Israel. Portanto, não só a nossa centralização de igreja, como toda a igreja. Samaria. Samaria eram antigamente judeus, mas eles se juntaram, eles eram israelitas, mas se juntaram durante uma das invasões, foram deportados e foram trazidas as pessoas também para ali, e eles se juntaram com os gentios. Então, eles são meio judeus, meio gentios. E só depois é que vais aos confins da terra. Bom, se Jerusalém é a igreja de Deus na terra, e Samaria é uma mistura da Igreja de Deus com algumas coisas, nós poderíamos dizer que isto estaria a referir-se, por exemplo, ao mundo evangélico, que misturou as doutrinas puras que lhe foram dadas ao longo da recuperação da Igreja com outras crenças. Eles acreditam em espiritualismo por causa da crença pagã que foi tomada
na sua exportação e importação de conceitos que não são bíblicos. Então, aqui está-me a dizer assim: nós vamos ser primeiro perseguidos na igreja, depois vamos ser perseguidos no mundo evangélico e depois vamos ser perseguidos no resto do mundo. E esta é a agenda de Deus para levar a mensagem. Primeiro vai acontecer um reavivamento na igreja. Esse reavivamento vai causar incómodo nas pessoas da igreja que não são convertidas. Depois elas vão, com o tempo, abandonar a igreja e juntar-se ao mundo evangélico, abraçar o carismatismo evangélico, abraçar as crenças light do mundo evangélico. Nós vamos também evangelizar o mundo evangélico, vai haver a perseguição aí. E só depois vai ser levada a mensagem aos confins da terra, e então vai haver a perseguição máxima, porque então os poderes religiosos vão aliar aos poderes políticos para poder calar, fazer estas mártires que estão a dar o testemunho, calarem-se. E nós vemos o Espírito de Profecia dizer que o que causa a sacudidura é realmente o testemunho da testemunha verdadeira. Ela diz: alguns não poderão suportar esse testemunho e isso causará a sacudidura. Essa sacudidura, temos aqui a agenda do que ela vai acontecer, porque o diabo fica irritado. Quanto mais ele diz que está irado contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm fé de Jesus. Quanto mais nós guardarmos os mandamentos de Deus, mais irado vai ficar o diabo. Mais irado vão estar os que não estão consagrados. Quanto mais a nossa vida estiver em comunhão com Cristo e o nosso caráter refletir a luz de Cristo, mais irado vai ficar o inimigo, mais mártires vai fazer, mais perseguição vai haver. Então, na igreja nós não temos neste momento muita perseguição, porque talvez não estejamos a passar o tempo que precisamos para ter um testemunho poderoso. Por isso temos que pôr a nossa força e a nossa ênfase nas doutrinas. Mas isto tem que ser mais do que doutrinas intelectuais. Tem que ser um testemunho de vida. As pessoas estão cansadas de doutrinas, de estudos, de diferenças de teorias, de gente que estuda e que tem diferentes compreensões de profecias. Elas precisam ver este testemunho na nossa vida. Eu vejo que muitas pessoas debatem vitória sobre o pecado. Será que vamos parar de pecar? Não vamos parar de pecar. E eu digo, sabem porque é que esse argumento ainda continua? Porque nós falamos muito sobre vencer o pecado, parar de pecar, mas as pessoas ainda não viram isso na nossa vida. Viram algumas vitórias, mas essa vitória total sobre o pecado acabaria com qualquer argumento. Então, nós vemos que para vencer o argumento da vitória sobre o pecado, nós precisamos primeiro obter a vitória sobre o pecado. Então, claramente, irmãos, claramente, o testemunho que diz em Mateus 24:14, que vai ser a ferramenta para evangelizar o mundo no final, não é só uma pregação de doutrina. São pessoas que refletem o caráter de Cristo. Pessoas que venceram pelo poder de Cristo o pecado nas suas vidas. Este é o testemunho que vai fazer a diferença. Hoje em dia, muitas pessoas se batizam por causa da mensagem, que é forte, mas elas precisam ver essa mensagem na nossa vida para que ela seja poderosa e incontestável. E isso nos leva à questão da glorificação. Portanto, estamos agora a entrar então no último compartimento, porque o testemunho está ligado ao último compartimento. Já vimos que no último compartimento está a Arca da Aliança, na Arca da Aliança está a lei. Hello? Isto faz soar alguma campainha? A lei é o caráter de Cristo. Portanto, a missão não é só ressuscitar o sábado, a missão é ressuscitar o caráter de Cristo. A missão não é só ter ali o lugar santíssimo, o dia da expiação, o dia do juízo e essa mensagem para as pessoas. É que o dia do juízo, o que está em causa é o quanto a lei pode ser guardada. O dia do juízo, o que está em causa é o quanto cada um de nós reflete a imagem de Cristo. E o cumprimento da lei. Cumprimento da lei, irmãos, se a lei é o caráter de Cristo, o cumprimento da lei não é só não matar, não roubar. O cumprimento da lei não é só vencer o pecado como ação, mas é vencer o pecado como caráter. O cumprimento da lei é eu refletir na minha vida plenamente o caráter de Cristo. Isso é o cumprimento da lei. Irmãos, eu quero que entendamos a seriedade desta questão. Nós já vimos que na mensagem do santuário temos 3 períodos que representam as 3 principais dispensações.
Já vimos que o primeiro período, o Antigo Testamento, é o período de justificação da igreja. Vimos que o segundo período, na metade do, do lugar santo, portanto, metade da tenda, é o período de santificação da igreja. Temos 6 períodos de santificação. E vemos que no terceiro período entramos no período de glorificação. Já vimos que isto são processos e não apenas ações. Nós vemos que isto também é uma linha do tempo e que o terceiro período representa a sétima igreja, portanto, as 6 igrejas estão no lugar santo e a sétima igreja no lugar santíssimo. O Espírito de Profecia diz que eis que põe uma porta aberta diante de ti, a qual ninguém pode fechar. Ele fechou a porta da igreja de Filadélfia e abriu a porta da igreja de Laodiceia. O povo do juízo, o juízo do povo. Para haver um juízo, o juízo tem que estar com base na lei. E o juízo vai ser de pessoas que estão a refletir o caráter da lei ou não refletir o caráter da lei. Isto é muito, muito sério e muito profundo. Eu gostaria que falássemos depois um pouco mais sobre isso, mas eu quero dar toda a noção aqui. Ao encontrarmos a dracma perdida, não estamos só a encontrar o sábado, porque o sábado ele dá sentido a toda a lei. Agora, as outras 9 dracmas fazem sentido e elas precisam cumprir-se no meu testemunho. A lâmpada que foi usada para buscar essa dracma perdida precisa ser agora a lâmpada que vai brilhar na mão das virgens puras, das virgens sábias. A sua lâmpada precisa de um azeite extra que entra neste período. Muito sério, muita coisa aqui. Então, o terceiro compartimento, ou a terceira dispensação, nos mostra a sétima igreja, o sétimo período da igreja. Temos 7 períodos. E a igreja que vai encontrar essa dracma perdida vai encontrar esse caráter da lei. Nós vemos, por exemplo, na Bíblia, voltamos aqui às parábolas, ok? Temos Naamã. Naamã, ele tem lepra. O que é lepra? Lepra é pecado. Quantas vezes ele precisa mergulhar para perder esse pecado, ser purificado desse pecado? 6 mais uma. Nós vemos, por exemplo, que a igreja é dita que ela começou pura, um cavalo branco, ela se perdeu durante todo o período da Idade Média e vai terminar para apresentar a igreja pura, sem ruga ou mancha alguma. Ela tem que ser purificada da lepra do pecado, para ser pura, sem ruga ou mancha alguma. Nós vemos, por exemplo, que Elias orou pela chuva. Quanto tempo ele orou pela chuva? Quantas vezes? 6 mais uma, 7. Ele está a orar pela chuva. Por que é que ele tem que esperar 7 vezes? Bom, ele está a fazer um trabalho de introspeção. Diz o Espírito de Profecia, quando ele chegou ao ponto em que ele sentia que não era nada e que Deus era tudo, foi quando a chuva veio. Portanto, isso é o que Deus está a fazer com a igreja, levar a igreja a sentir total dependência de Cristo. Quando a igreja chegar ao ponto de sentir que ela não é nada sem Cristo e que Deus é tudo, ela recebe a chuva seródia, 7 períodos da igreja. E nós podemos ver que isto se repete, este conceito se repete constantemente. Nós vemos que na igreja, no período da sétima igreja, a igreja militante precisa tornar-se a igreja triunfante. Já chega de ficarmos sempre nessa história de que Deus entende, de que somos a igreja militante. Isso tem o seu tempo. Mas o poder de Deus, Deus tem um poder não só para salvar, mas Ele não nos vai só salvar dos efeitos do pecado, Ele não vai só salvar da penalidade do pecado, Ele tem o poder para nos salvar do poder do pecado. Nós vemos que este processo precisa acontecer antes da vinda de Cristo. Diz que aquele que começou a boa obra em nós a terminará até ao dia de Cristo. Não vai acontecer na vinda de Cristo. Já entendemos que o período da glorificação, ele está representado no terceiro compartimento, portanto, no lugar santíssimo. Santíssimo é mais do que santo, é mais do que pátio. Portanto, a missão do povo que está nesse período é uma missão santíssima. E nós vimos que esse período começa em 1844. Portanto, se o terceiro compartimento representa a glorificação, esse é o período que a igreja vai utilizar, Cristo vai utilizar para glorificar a igreja. Nós vemos que o número 7 ele representa várias coisas na Bíblia. Vou trazer mais algumas parábolas. Olhem só, nós vemos o seguinte: quando o povo de Deus estava para entrar em Jericó, é que estas histórias não foram feitas para entreter os nossos filhos na escola sabatina. Essas histórias foram feitas para os nossos filhos aprenderem o Evangelho de forma interessante e para nós compreendermos o Evangelho de forma simples.
Reparem, o povo de Israel está para entrar na terra prometida. Ele tem uma barreira diante de si, Jericó. Jerusalém, a cidade santa, Jericó é a cidade apostatada. Jericó é construída com muralhas. Quando pomos pedra sobre pedra, isso representa na Bíblia um sistema de adoração. A pedra é um monumento, pedra sobre pedra é para fazer um altar. Aqui temos uma barreira pagã de adoração que impede o povo de Deus de entrar na terra prometida. 7 dias eles tocam a trombeta. Quantas trombetas temos no Apocalipse? 7 trombetas. E depois, no 7º dia, eles tocam 7 vezes a trombeta. O que é que vai acontecer depois de tocarem as 7 trombetas? Vão vir as pragas. O Espírito de Profecia diz que tocará trombeta sobre trombeta. Só por curiosidade, eu não estou a dizer que as trombetas se tocam no futuro. Eu não acredito no futurismo aplicado às trombetas. Ellen White aplica esta expressão trombetas, porque trombetas são juízos. Quando se toca no 7º período, as 7 pragas, cai o sistema de adoração pagã, o sistema do inimigo que impedia o povo de Deus de entrar na terra prometida. Se nós pegarmos em toda a Bíblia, nós vamos ver que esse sistema, esta simbologia do 7, está sempre presente. Nós vemos coisas muito interessantes. O povo de Deus vai precisar de obter esta vitória. O que nós precisaremos de ter como igreja, as pessoas perguntam assim, quando as pessoas me perguntam, irmão, você acredita na vitória sobre o pecado? Bom, eu acho que para já esta pergunta já está mal, porque a vitória sobre o pecado, se algum crente não acredita na vitória sobre o pecado, precisa provavelmente mudar de religião. Mas quando as pessoas querem perguntar isso, elas estão a perguntar, você acredita que vamos chegar ao ponto de parar de pecar? E começa o dilema. Paramos de pecar, não paramos de pecar? Isso é impossível, é possível. Eu fujo de toda essa questão, porque eu digo às pessoas assim, tudo o que elas precisam de fazer, não precisam se preocupar se vão parar de pecar ou não, na teoria. Tudo o que elas precisam de fazer, se querem ser trasladadas vivas sem ver a morte, é andar com Deus, como Enoque andou com Deus. Quantos registros temos do pecado de Enoque quando ele começou realmente a andar com Deus? O Espírito de Profecia é muito claro que depois de ele ter o filho, ele passou por uma experiência que compreendeu o que Deus fez ao enviar o seu filho. E ele andou de tal forma, tão próximo com Deus, que Deus disse assim, tu já não estás a fazer nada aqui, vens morar comigo. Já não precisamos de eu vir morar contigo no santuário da terra, tu já podes vir morar comigo no santuário do céu. É só isto que o povo de Deus precisa de fazer. E já sabemos que é possível, porque já houve mais do que uma pessoa que viveu e andou com Deus desta forma e foi trasladado. Portanto, nós vemos aqui que este é o estado em que a igreja precisa estar. O que não vai acontecer, nós não vamos ter um Enoque a ser trasladado, nós vamos ter uma igreja inteira de Enoques a serem trasladados. Uma igreja inteira de pessoas que passaram no período da glorificação como igreja e como indivíduos por uma glorificação, uma semelhança do caráter de Cristo na sua vida, de tal forma que já não fazem nada aqui. Seria muita arrogância pensar que pessoas absolutamente impuras, que não são, é verdade, estão justificadas, mas que não estão glorificadas, vão ficar sem ver a morte e passar desta vida para outra só por uma transformação. E o seu caráter não vai ser transformado do pé para a mão. A santificação é o trabalho de uma vida. Aqueles que a vida foi interrompida, a sua santificação foi interrompida, portanto não a terminaram. Aqueles que a sua vida não foi interrompida, acabou o trabalho de santificação da sua vida. E se querem ser trasladados sem passar pela morte, essa missão da santificação tem que terminar. Aquele que começou a boa obra em nós a terminará até ao dia de Cristo. O dia de Cristo não é só a segunda vinda. O dia de Cristo é o dia de juízo. A segunda vinda é o culminar desse dia de Cristo. E esse trabalho deve ser feito antes disso. Eu já li o texto que diz que ele virá para dar o toque final da imortalidade. A glorificação do corpo acontece nesse momento, mas a glorificação do caráter precisa acontecer antes, porque não vai acontecer nenhuma medida automática instantânea de transformação de caráter. Não há nenhum texto bíblico que nos mostre nenhuma transformação de caráter instantânea. Eu quero que entendamos a profundidade disto. E aqui eu quero usar uma ilustração que nos ajuda a entender. Nós vamos receber a plenitude do Espírito Santo. E nós precisamos receber essa plenitude. Nós vemos que foi derramada a chuva
seródia, perdão, a chuva temporã, sobre o povo de Deus, e isso levou a que eles levassem a mensagem. E sobre o povo de Deus nos últimos dias vem a chuva seródia. A chuva seródia vai capacitá-los a levar a mensagem. A parábola diz: deu fruto, um para 30, outro para 60 e outro para 100. Isto está a falar dos níveis de alcance que o povo de Deus teve. Na chuva temporã, 30% do que é o mundo foi alcançado. Não era a totalidade do mundo na altura. Na chuva seródia, antes da chuva seródia, nós temos o evangelismo que aconteceu com a igreja de Filadélfia, o período em que as igrejas saíam e levaram a mensagem antes do revivimento e depois do revivimento de 1844. E isso deu uma colheita de 60. Alcançámos o que se podia nessa altura. Mas nós estamos agora noutro tempo. A tecnologia e as ferramentas e o povo de Deus vai chegar a um nível com Deus que o seu testemunho vai alcançar uma colheita de 100. Então virá o ceifeiro para recolher a sua colheita. Nós temos que entender o que se passa aqui. O nosso foco não precisa de ser até que ponto paramos de pecar ou não. Isso não é nossa, isso não nos diz respeito. Até que ponto estamos limpos ou não, isso é com Deus. O nosso trabalho é dedicar-nos e sujeitarmos-nos, render-nos totalmente e buscar a plenitude do Espírito Santo. Então eu quero que entendamos o seguinte: a proporção do nosso pecado está em proporção com o quanto ainda há de nós, em nós, e o quanto é que há do Espírito Santo. Se o nosso copo ainda tem de nós, Espera aí um o bocadinho, outro vai podes ter. voltar, podes voltar a repetir essa parte, a Ok. proporção, quero apontar. A proporção do nosso pecado, Uhum. a quantidade de pecado na nossa vida, está em proporção com a presença do Espírito Santo na nossa vida. Vejam, Não, Jesus era guiado pelo Espírito. Ele era plenamente guiado pelo Espírito. A sua vida estava totalmente subjugada ao Espírito Santo. A nossa vida não está totalmente subjugada ao Espírito Santo. Jesus nasceu do Espírito. Nós precisamos nascer do Espírito. Nascemos como bebés e continuamos a crescer no Espírito. Então nós temos que entender três passos aqui. Nós vemos que para a vitória sobre o pecado acontecer, precisa haver esvaziamento do eu. Jesus disse assim: aproxima-se o príncipe deste mundo e nada tem de mim. João 14:30. Enquanto o príncipe deste mundo ainda tiver algo de mim, ele pode me fazer pecar. Eu preciso chegar ao ponto de morrer totalmente para o eu, para que eu possa dizer como Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E alguém, foi a Jerusa até que mandou um texto aqui mostrando o paralelo, e ela comentou isso na última sessão. Portanto, nós vemos Paulo a dizer: miserável homem que eu sou, o bem que quero fazer não se faço. Ele continua a crescer em plenitude do Espírito Santo. Quando ele chega a essa plenitude, ele pode dizer: não vivo mais eu, o meu eu já não tem espaço aqui. Agora já estou plenamente no Espírito. Então eu queria que nós entendêssemos aqui. Ah, em Atos 19:2 diz assim: recebestes o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ouvimos que havia o Espírito Santo. O Espírito Santo é a ferramenta que Deus usa para todo este processo. Então, nós temos três passos importantes: receber o Espírito Santo, crescer no Espírito Santo e chegar a ser cheios do Espírito Santo e a plenitude do Espírito Santo. E estes são os passos. Quanto mais o eu desaparecer, mais espaço há para ter o Espírito Santo. E quanto mais do Espírito Santo houver em mim, menos eu vou pecar. Quando o meu eu desaparecer totalmente, eu estiver cheio do Espírito Santo, que vai produzir o Espírito Santo. Pecado. Eu queria que nós entendêssemos isto, porque eu vejo às vezes muitos extremos que vão aqui. Algumas pessoas do lado liberal ficam nesta ideia de que não, isso é impossível porque assim, como é que vamos poder fazer isso como seres humanos? É uma mistura de Deus e o homem. Como é que vai ser? Olha, a Bíblia é uma mistura, é um trabalho de Deus com o homem, mas é um livro perfeito. Tem defeitos do homem ali, mas a mensagem é perfeita. E cada um de nós, na comunhão do Espírito, passamos a fazer parte da divindade. Passamos a fazer parte da natureza divina. Comunhão com Cristo, estamos ligados. Nós estamos escondidos em Cristo e depois Cristo também está em nós. E quanto mais estamos cheios de Cristo, menos estamos com pecado. Mais o pecado, quando vai entrando o Espírito Santo e Cristo, ele vai expulsando o pecado, porque não há espaço para os dois ficarem ali.
Enquanto ainda há espaço de pecado, o Espírito Santo não pode estar plenamente. Então nós precisamos crescer no Espírito. Não sei se vocês estão a ver, receber o Espírito, crescer no Espírito, ser cheios do Espírito, justificação, santificação, glorificação, pátio, santo, santíssimo, igreja do Antigo Testamento, igreja dos 6 períodos, última igreja. Ela deve chegar à plenitude do Espírito Santo, não só como igreja, mas cada um de nós. É por isso que ela recebe a chuva seródia, que vem ainda com mais Espírito Santo, digamos assim, mais poder do Espírito Santo para acabar a obra. Porquê é que ela tem mais poder do Espírito Santo? Porque esta igreja do lugar santíssimo passou um período de expurga como nenhuma outra. Ela passa por um período de glorificação em que ela se liberta do eu. Isto aconteceu com pessoas no Antigo Testamento, no lugar santo, também no período do lugar santo, mas não como uma igreja como um todo desta forma. No início da igreja, a igreja não estava nesta dimensão. Então eu quero que entendamos aqui algo muito interessante. O segredo está no nosso vaso de barro ser quebrado. Então, diz Paulo, nós temos, porém, este tesouro, o Evangelho, o poder de Deus, o Espírito Santo, em que nós somos o templo, em vasos de barro. Diz lá no Antigo Testamento, pode Deus morar em templos feitos por homens? Claramente que não, mas ele diz também, fazei um santuário e eu vou habitar no vosso meio. Deus se dá ao trabalho de desejar habitar em nós vasos de barro, com o Espírito Santo dele. Seria uma arrogância tremenda nós deixarmos-nos estar assim e dizemos assim, ele entende que somos vasos de barro, somos vasos sujos, então é isso mesmo. Sim, é verdade, nós não nos podemos limpar, mas o nosso desejo de ser limpo para receber totalmente o Espírito Santo, que já está a fazer um trabalho tremendo, é uma rebaixaria tremenda, Deus se rebaixar ao ponto de vir habitar em nós. Não somos só seres criados puros, somos seres criados que se tornaram impuros. O mínimo que poderemos desejar é que o Senhor realmente, olha, Senhor, limpa tudo, esvazia-me de mim mesmo, limpa o meu vaso. E se for preciso, e sabemos que vai ser preciso, quebra esse vaso, não é? É o que diz João Batista, não é? É necessário que ele cresça e eu diminua. Este é o segredo de crescer no Espírito Santo. Quanto mais eu diminuo, mais cresce Deus em mim, mais cresce o Espírito Santo em mim, menos há de pecado, mais diminui o pecado, mais desaparece. Consoante ele vai enchendo. Vocês já viram certamente aquelas experiências de alguém que tem um copo com água escura e depois vai pondo um líquido purificante e aquilo vai esvaziando e tirando toda a água suja até que fica o copo todo branco. Muito simples de entender. Qualquer criança pode entender isto. Eu preciso crescer no Espírito até que eu esteja cheio do Espírito, na plenitude do Espírito Santo. E nós vemos outra vez parábolas. Hoje eu não vou me cansar de contar parábolas, não é? Nós vemos, eu estou a contar parábolas que não são parábolas, são histórias reais, que são parábolas. Reparem, Gideão, um grande exército, a igreja também está muito grande, mas quem é que vai fazer o trabalho final e a batalha final? A batalha de Gideão aconteceu no Vale do Megido. O Vale do Megido é o Vale do Armagedon. É a última batalha espiritual que vai acontecer entre o povo de Deus. Nesta batalha, aconteceu também a batalha de Josafate, e Deus disse: Nesta batalha não tereis que pelejar. Não foi uma batalha de guerra, foi uma batalha espiritual vencida por hinos. A batalha de Gideão, Deus diz assim: quem não tem fé para crer na vitória, estão-me a ouvir? Quem não tem fé para crer na vitória não pode participar desta última batalha, desta guerra do Armagedon. Ele mandou sair as pessoas que não acreditavam no milagre de ressuscitar a moça, porque a falta de fé faz reduzir a possibilidade do milagre. E também mandou para casa aqueles que não acreditavam na vitória, que olhavam para as possibilidades humanas. Como é que nós vamos conseguir vencer um exército que é 4 ou 5 vezes maior do que o nosso? E Deus disse: Ok, este é o problema, é que nós não vamos vencer esse exército que é 4 ou 5 vezes maior do que o nosso, porque eu vou mandar a maior parte de vocês para casa. O exército vai ser 10 vezes maior do que o nosso ou mais. Portanto, porque eu vou mostrar que o poder não vem de vós. Vocês são barro. Vocês são vasos de barro. O poder da vitória não é vosso. O poder da vitória sobre o pecado não é nosso. Mas aqueles que não acreditarem no poder de Deus para vencer o pecado vão para casa. Não vão entrar nesta vitória. Então, olhem como é que foi vencida a batalha.
Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Alinharam no plano de Deus, mesmo poucos confiaram em Deus. Quebraram os vasos, quebraram o eu. Quando quebraram o vaso, brilhou o seu testemunho e deram um forte clamor. Esta é a mensagem do que vai acontecer com o povo de Deus nos últimos dias. O povo de Deus, a igreja de Deus na terra, precisa quebrar os seus vasos, brilhar pelo testemunho que vai levar o evangelho a todo mundo, e só assim eles vão dar o alto clamor. Eles não vão avançar pelo poder de crer que eu sou capaz, porque somos 300 homens, mas somos muito bons. Não tem nada a ver com isso. Ele tem a ver com a confiança que eles têm em Deus. Eles não tinham a mínima dúvida que eles não podiam vencer aquilo. Assim como Pedro não tinha a mínima dúvida que não podia andar sobre as águas. Assim como o homem paralítico não tinha a mínima dúvida de que ele não podia andar. Nós não temos a mínima dúvida que não podemos vencer o pecado. E o problema está que alguns de nós pensam que podem vencer uma boa parte do pecado, mas não todo o pecado. É por isso que eles não podem vencer todo o pecado. Porque eles acreditam que eles podem vencer só uma parte. A Bíblia é muito clara: sem mim, nada podeis fazer. A Bíblia é muito clara que quem faz essa obra é Deus, através de nós deixarmos quebrar o vaso. Foi a mesma coisa que aconteceu com Elias. Para receber a chuva, ele teve que esvaziar o eu. Ele teve que sentir que ele não era nada e que Deus era tudo. Nós precisamos de passar por uma cura total. Esta é a realidade. O Espírito Profecia diz que se há alguma resistência a ela, está em nós, não em Deus. Quanto é que é o poder de Deus para nos limpar, não é? Eu queria que notássemos outra vez aqui a questão das parábolas, porque elas nos dão a chave. Eu sei que estou a falar de várias coisas, mas eu acho que elas são tão importantes. Às vezes nós ficamos tanto na questão vence, pode vencer, não pode, parar de pecar. Essas são as distrações do inimigo. Eu costumo dizer, a gente tem que se focar na viagem, não distrair-se com a paisagem. A paisagem faz parte da viagem, mas ela não é a viagem. Então, eu queria que nós entendêssemos, em todos os milagres de Jesus há parábolas que nos estão a contar algo. Se nós aplicarmos os símbolos espirituais, que são a linguagem da Bíblia, nós vamos entender o que está a dizer. Quando João estava em Patmos, ele escreveu tudo em linguagem bíblica. Eu acredito que os soldados olhavam para aquilo e diziam: olha, coitado do homem, está a delirar de estar ali sozinho, manda lá para a igreja que isso não tem mal nenhum. Eles não entendiam o que estava ali, parecia uma narrativa. Mas o povo de Deus, ao receber aquilo, sabia o código de linguagem e sabia automaticamente o que se estava a dizer ali. Reparem, a cura física implica automaticamente a cura espiritual. Deus não cura parcialmente, Ele cura totalmente. Eu não vi nenhum caso em que Jesus veio o homem para ser curado. Ele fez um exemplo disso, não é? Que ele estava cego, ele primeiro pôs a primeira parte do milagre para ver uma prova à fé dele. Ele disse: eu vejo os homens, mas como árvores, como vultos, não é? E Deus então fez o milagre porque ele precisou de exercer mais fé e agora ele viu totalmente. Mas eu não vejo nenhum milagre que Deus vai curar o coxo e ele, bom, agora já anda, mas uma perna ainda cocheia, mas pelo menos a outra perna ficou boa. O homem que tem a mão mirrada, bom, a mão não está totalmente estendida, mas agora pelo menos já está melhor. Eu não conheço nenhum milagre que Deus está a fazer milagre parcialmente. Porque é que ele havia de fazer um milagre parcial com o nosso caráter? Que só vai acabar depois. Ele não disse a nenhuma dessas pessoas: olha, levanta-te e anda, por enquanto vais andar ainda a coxear um pouco, mas já andas. Quando chegarmos ao céu, a gente cura o resto. Não é isso. Olha, cada milagre de Jesus tem um paralelo espiritual. Quando Jesus cura os cegos, ele está a dizer que ele tem poder para abrir os olhos das pessoas que não podem ver espiritualmente. Quando Jesus curou os mudos, ele está a dizer que ele tem o poder para abrir os ouvidos das pessoas que não conseguem ouvir a mensagem, que não conseguem praticar a palavra, ouvir e praticar. Quando Deus cura os coxos, ele está a dizer que tem poder para nos fazer manter de pé, manter firmes e caminhar no caminho e não vacilar. Quando Deus faz alguém andar sobre as águas, ele está a dizer que tem poder para nos fazer andar à superfície das tribulações. Águas também representam tribulações, que nós não estaremos afetados por elas, estaremos acima delas. Quando Deus manda ressuscitar os mortos, ele está a dizer que ele tem capacidade para reavivar pessoas que estão espiritualmente sem vida. Deixa os mortos enterrar os teus mortos. É assim, tu deverias seguir-me, tu deverias deixar de te preocupar. Já agora, só por curiosidade, esse homem, o pai dele não tinha morrido. Ele estava a dizer: um dia, quando o meu pai morrer, eu vou-te seguir. Mas o que ele na realidade está a querer dizer: eu não vou tomar uma decisão agora.
E Deus está a dizer: deixa aqueles que não têm vida cuidar das coisas que não têm vida. Tu precisas de focar. Ele tem poder para ressuscitar os mortos. Digam-me, algum destes milagres é possível? Quem é que vocês conhecem que por vós faz uma pessoa andar ou um cego ver por um toque ou ressuscitar mortos? É tudo impossível. Quer dizer, nós acreditamos num Deus que pode fazer milagres físicos impossíveis, mas essa história do milagre espiritual, isso já não é possível. Olhem, quando Deus cura os leprosos, as lepras, representa pecado, Ele está a querer deixar uma mensagem que Ele pode eliminar o pecado da nossa vida. Portanto, eu acredito que o problema das pessoas que não acreditam na vitória sobre o pecado é um problema de fé. Elas realmente não acreditam. Eu costumo dizer, aqueles que acreditam na vitória do pecado estão certos, e aqueles que não acreditam na vitória do pecado também estão certos. Porque assim como um homem acredita no seu coração, assim ele é. Deus é um Deus de cura total. Ele diz claramente ali, ah, nenhum dos milagres de Jesus está desconectado da parte espiritual. Ele pergunta: tens fé? Se tiveres fé, podes ser curado. Ele diz assim, ah, antes de curar: perdoados te são os teus pecados. Porque ele está a fazer uma cura total, física, emocional, mental, espiritual. Esta é a cura que Jesus dá. Ele não está a dar uma cura parcial. Eu queria que nós entendêssemos a importância da igreja triunfante. Nós vemos que há uma cura total, não só física, mas espiritual, que precisa de acontecer. Assim como Naamã mergulhou as 7 vezes e a lepra foi curada, a igreja vai passar por 7 períodos e a lepra do pecado vai ser curada. Ah, assim como Elias orou 7 vezes e recebeu a chuva, a igreja vai receber essa promessa que já há 7 períodos da igreja ela está à espera. E eu queria que nós entendêssemos que este poder está em Deus, o poder de vencer. Aqui eu quero entrar numa parte, eu vou realmente aproveitar as palavras do irmão Vidro, porque eu não me vou preocupar com o tempo aqui, porque eu queria que nós entendêssemos bem aquilo que eu vou dizer agora. Porque aqui está a chave, irmãos. Eu vou dizer de coração aberto. A minha compreensão sobre este tema cresceu e aumentou ao preparar o sermão sobre este tema. E foi de tal forma que eu nem tive a possibilidade de acabar todos os slides que eu queria. Então tenho mais 2 slides e um terceiro para fechar. Mas eu quero fazer uma coisa quase à moda antiga. Eu quero me focar na mensagem, no sermão, e não na apresentação. Eu queria que nós entendêssemos aqui, porque eu quero fazer até uma oração, porque precisamos realmente que o Senhor nos dê clarividência, porque o que está a passar-se aqui é uma questão espiritual. Oremos. Senhor, eu peço, por favor, a tua inspiração. Peço, por favor, que me ajudes a esvaziar-me totalmente do meu eu nesta apresentação e na minha vida, e que, Senhor, me dês sabedoria e capacidade para passar de forma clara para o teu povo e para mim aquilo que realmente queres de nós, o que esperas de nós. Peço, por favor, capacitação e poder para esta mensagem ser concluída segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que nós entendêssemos o seguinte: ninguém pode esperar ter bateria o dia todo no seu celular, no seu telemóvel, se não o põe a carregar. Eu falho muitas vezes com isso. Deus nos mostrou claramente que nós somos dependentes. Não há nenhum ser no universo que não dependa de Deus. Não há nenhum ser no universo que não dependa de Deus. Eu queria que nós entendêssemos esta questão. A Bíblia diz assim: sem mim nada podeis fazer. A Bíblia diz: eu te esforço, eu te ajudo. Nos diz Ele em nós, nós nele, justificação e santificação. Eu gosto de um texto da Bíblia que diz assim: nele nos movemos e existimos. E eu fiquei chocado uma vez que eu encontrei um comentário de Ellen White que dizia o seguinte: Deus não cuida de nós como um relojoeiro que cria uma máquina perfeita que funciona por si mesma. Ele pessoalmente nos mantém. Ele pessoalmente faz bater o coração de cada um de nós. Ele pessoalmente faz girar cada planeta. Ele cuida de cada uma destas coisas pessoalmente, apesar de que elas estão a funcionar bem e perfeitas, tirando a
questão do pecado, ele cuida dessas coisas pessoalmente. Então eu queria que nós entendêssemos o seguinte: ele vence pessoalmente o pecado na nossa vida. O poder para vencer está baseado em duas coisas. Primeiro, a nossa disponibilidade para esvaziar o eu e deixar de ser o Espírito Santo. Portanto, proporcionalmente à quantidade de Espírito Santo que temos, essa é a quantidade de vitória que vamos ter. E proporcionalmente à quantidade de rendição que temos, essa é a quantidade de Espírito Santo que vamos ter. Mas ele também nos capacita pessoalmente para vencer. Reparem, a justificação é pela fé, a santificação é pela fé e a glorificação e a vitória sobre o pecado também são pela fé. Nós somos salvos pela fé, vivemos pela fé e vencemos pela fé. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus acreditem que Ele existe. Isso não é só acreditar que Ele existe como, eu acho que Deus existe lá, como outras pessoas dizem. É acreditar que Ele existe como Deus e como este poder para vencer. A Bíblia nos diz que a fé sem obras é morta. A Bíblia nos diz que para Deus nada é impossível. Eu espero que estejamos a entender estas mensagens, não é? Tudo é possível para aquele que crê e se esvazia de si mesmo. Portanto, é a mesma coisa que um instrumento querer dizer que a música que ele produz é por causa da capacidade que ele tem ou da qualidade do seu material. Um instrumento pode ter a melhor qualidade possível. Se não tiver alguém que toque esse instrumento, não vai haver nenhuma música. O instrumento pode ter o melhor material possível. Se não tiver alguém que manuseie esse instrumento, não vai haver nenhuma construção. Portanto, quando a Bíblia nos diz que sem mim nada podeis fazer, ela está a dizer literalmente. Quando a Bíblia nos diz que nele nos movemos literalmente. Ele realmente abarca tudo. Ele opera em cada um de nós. É Ele quem opera em nós o querer e o efetuar da sua boa vontade. É Ele. É o Espírito Santo em nós que opera estas coisas. Às vezes nós pensamos que já crescemos um pouco e que fazemos algumas coisas e não nos lembramos, nem pensamos que é Deus. Mas não estamos a perceber que aquilo que nós pensamos que não podemos fazer é porque estamos iludidos com o que pensámos que podíamos fazer. Nenhuma destas coisas podíamos fazer, foi tudo o poder de Deus. E Jesus dizia várias vezes assim: tudo é possível daquele que crê, diz a Bíblia, não é? Crês tu. E eu só me lembro daquele homem que disse: eu creio, por favor, aumenta a minha fé. Ele disse: ele crê e quer crer mais, mas vê que não está a crer o suficiente. Ele não quer perder o milagre por causa de não crer. Eu gostaria que nós não quiséssemos perder o milagre por causa de não crer, porque Jesus disse: segundo a tua fé, assim te será feito. Se tens fé que o Senhor, operando em ti, pode fazer-te vencer, será feito. Esse milagre só acontece se tiveres essa fé. A Bíblia nos diz: se tiveres fé como um grão de mostarda, podes pedir este monte para se remover daqui e ir para lá. Nós pensamos nas montanhas, mas o que a Bíblia nos está a dizer é: podes pedir este monte de dificuldades, este monte de pecados para se remover, se tiveres fé. Se tiveres fé para não acreditar no gigante que está diante de ti todas as manhãs, a insultar o teu Deus e a mostrar quão pequeno tu és e a desafiar o povo de Deus. Esse gigante é o inimigo. Esse é o Golias da nossa vida, que nos apresenta os pecados diante de nós para nos parecer impossível. Davi não disse assim: eu vou aí porque tu vais ver. Golias vem com todas as armas a mostrar o seu poder e o seu tamanho. E Davi, ele não vai lá dizer assim: bom, isto aqui não é possível. Reparem, ele é o mais baixo de todos no exército de Deus. É o mais jovem, mas é o que vai lá. E ele diz claramente como é que ele vai. Ele diz assim: tu vens a mim com as tuas armas, com o teu poder, com a capacidade do teu material. Eu venho a ti, não por mim, mas naquele que opera em mim, em nome do Senhor dos Exércitos. Portanto, ele está com consciência de que não é ele que vai vencer aquela batalha, e por isso é que ele vai. Se Davi não tivesse consciência de que não é ele que vai vencer aquela batalha, seria louco para ir. Então, nós precisamos ter consciência de que, com a nossa sujeição, o esvaziar-se do eu, o render-se a Cristo, não somos nós que vamos vencer esta batalha, é Cristo que opera em nós. Aquele que começou a boa obra, a terminará. Não sou eu que a vou terminar. E temos que dizer como aquele homem: se quiseres, podes curar-me. E Jesus diz: eu quero ser limpo. Isso é a coisa mais maravilhosa que pode haver, é chegarmos ao pé de Jesus e dizermos: Senhor, eu tenho este problema, mas eu sei que tu podes curar-me.
é a simplicidade de uma criança. Se quiseres, tu podes tirar-me este pecado da minha vida. Se quiseres, podes-me ajudar a vencer. Se quiseres, podes capacitar-me a fazer isto, não é? Então, eu preciso de realmente ver que as minhas limitações é para onde eu estou a olhar, mas que eu preciso de olhar para aquilo que Deus quer que eu veja. Eu preciso ser um vencedor, não por causa de mim, mas por causa dele. Eu, em conversa com o irmão Vidro, ele disse uma coisa muito interessante que eu fiquei a meditar. Ele estava a mostrar-me da questão da árvore da vida e da árvore da ciência do bem e do mal, que estavam uma perto da outra. E na realidade é muito simples, porque só terá acesso à árvore da vida aquele que obedecer. Portanto, aqui está o teste. Elas estão ligadas uma à outra. Portanto, é verdade, nós não somos salvos pela nossa capacidade de obedecer. Mas se queremos a vida eterna, nós precisamos estar disponíveis para obedecer, disponíveis para sacrificar o que podemos de apetites, o que nos pode estar a impedir de ser totalmente esvaziados, para que o Senhor nos faça vencedores. Hoje eu quero concluir com um teste, ok? É um teste muito simples, muito simples. Eu vou pedir que se abram os microfones outra vez. Hoje eu estou muito comunicativo, muito interativo, ok? Irmão Martins, peço desculpa se é muito trabalho, mas eu vou fazer um teste. É assim, nós temos feito várias palestras, eu tenho que ver o que é que vocês estão a aprender. Eu vou-vos dar uma dica porque este teste é muito fácil, ok? Vou-vos dar. Este teste é assim, cada pergunta tem a linha A, B e C, ok? E as respostas certas é sempre na linha C, excepto num caso que a linha B também está certa, ok? Então é muito difícil fazer este teste, mas vocês vão ver que mesmo que eu não vos dissesse esta dica, vocês saberiam o teste. O objetivo deste teste não é testar-vos no que vocês sabem, mas confirmar aquilo que vocês sabem. Eu uma vez, quando estava no colégio adventista, eu lembro que uma vez tivemos um teste, era a aula de educação física, portanto, e aquilo era parte de todo o nosso sistema, isto já era no nono ano, e eu lembro que o professor disse, olha, eu vou ter que sair, e chamou uma das empregadas e disse, tu ficas aqui, porque, por favor, fica aqui a tomar conta dos miúdos. E aquilo foi uma festa, a empregada ficou ali à porta, a olhar, não é? E a ver quando é que vinha o professor, e o pessoal, aquilo foi trocar testes, aquilo foi uma festa. E depois, passado um tempo, lá quase já no fim do teste, o professor chegou, recolheu os testes e tudo mais. Na aula seguinte, ele chegou com os testes corrigidos. E aquilo era tudo umas grandes notas, não é? Umas notas maravilhosas. E ele começou a distribuir os testes e toda a gente muito contente. Aquilo era de 90 para cima, não é? Aí ele disse assim, ok, já tem o teste. Aí começou a dar umas outras folhas e o pessoal perguntou o que era aquilo. Ele disse, este agora é o verdadeiro teste. Porque o outro foi para estudarem, foi para exercício. Então, este teste é quase como um exercício e vai-vos ajudar a estudar, ok? Então, podem abrir os microfones. Eu vou fazer as perguntas. A pergunta tem. E depois eu tenho três opções. Portanto, é como se tivesse assim uma linha em branco, não é? Tens que repetir. Tens que repetir porque os microfones foram fechados, agora estão abertos. Tens que repetir outra vez. Ficaste sem som. Ficaste sem som, pastor. Ficaste sem som. Ficaste sem som. Tens que abrir outra vez o microfone e voltar atrás 10 segundos. Estão a ouvir? Sim, agora sim. Então, é o seguinte. Vocês sabem o teste tem uma linha em branco, não é? Que é para a gente preencher com a palavra que falta ali. Portanto, eu vos digo a frase sem essa linha em branco e vocês têm que preencher. Eu dou-vos três opções. Vocês ouvem a opção e depois dizem qual é que está correta, se é A, Antes, B ou C. antes de, Eu não... antes de continuar, pastor, é só para dizer que vamos só responder as perguntas que o pastor fizer para completar. Quando cantamos o hino e depois Isso, fizermos a oração, depois as dúvidas que existirem é que vamos tirar um tempo para responder. sim. Agora vamos só É um, responder ao quiz do pastor, tá bem? Faz isso favor. é um teste, é só um teste, ok? Portanto, eu vou dizer a frase e vocês vão preencher aquela palavra. Eu dou-vos três palavras e escolhem. A primeira palavra que eu vos der, a segunda ou a terceira, serão A, B ou C. Portanto, é só dizer. Ou podem dizer a palavra que é, ok? Sede vós, assim como é o vosso Pai do céu. A palavra é: sede vós crentes, sede vós bondosos ou sede vós perfeitos. Perfeitos. Perfeito. Perfeitos. Perfeitos. Na realidade, também poderia ser de vós bondosos, Ou porque Santos. há um outro texto, ou santos. Mas
eu quero deixar bem claro aqui, às vezes as pessoas pensam, ser perfeito não é possível, mas ser bondoso é possível. É tão impossível ser Posso bondoso, participar ainda em relação a essa palavra? pode Perfeitos. participar, mas tem que só dizer a palavra. A palavra é teleios, Ah, que nesse caso concreto quer dizer completo, pleno, completo. Boa. Muito bom. maduro, maturo e, no caso específico, apela-nos a sermos completos, a sermos, do ponto de vista espiritual, uma enxada não é perfeita quando está na loja onde a gente a compra. A enxada é perfeita Ok. quando começa a cavar o chão. Amém. Quando, Irmão Pedro, quando, durante o teste quando a gente não pode exerce. fazer comentários, ok? Durante o teste a gente não pode fazer comentários. Eu quero depois que o irmão traga, por favor, esse comentário, porque ele é extremamente importante, o conceito completo, quando chegarmos às perguntas, está bem? Mas agora vamos, durante o teste não podemos, Estamos a porque eu tenho falar de muitas perguntas se aqui. estamos a falar de perfeição, era importante esclarecer que tipo de Sim, claro, perfeição é esta. Obrigado. absolutamente. Ok. Bom, vamos à segunda pergunta. Portanto, a primeira palavra é que falta. É possível àquele que crê. Qual é a palavra certa? Muito é possível àquele que crê. Algo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Tudo. Tudo. Bem, Tudo. o teste é simples, como vão ver. Jesus disse à mulher: vai e A. Não peques muito. B. Tenta não pecar. C. Não peques mais. Não Não peques peques mais. Não peques Peques mais. mais. Este é o Evangelho, ok? Os que os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Qual é a palavra certa? Os que creem nos mandamentos de Deus, os que aceitam os mandamentos de Deus ou os que guardam os Perdão, mandamentos os de Deus. Guardam. Perdão. Perdão. Bem, aquele que começou a boa obra em vós, ok, aquele que começou a boa obra em vós, a terminará de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra em vós, a terminará um dia, no dia de Cristo Jesus, ou até ao dia de Cristo Jesus. Até Até o dia. É ao dia. Sem mim há pouco podeis fazer, Nada podes fazer. não podeis fazer muito, nada podeis fazer. Nada. Nada podes fazer. Bem, Nada podes fazer. se alguém não tem o de Cristo, esse tal não é dele. Agora, estas são duas perguntas, porque às vezes, quando acreditamos na vitória sobre o pecado, nós caímos no outro erro. Se alguém não tem o Evangelho de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém não tem o caráter de Cristo, esse tal não é dele. Ou se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é o dele. Espírito de Cristo. Caráter de Cristo. Nós podemos ter o Evangelho de Cristo, o caráter de Cristo, mas se não tivermos o Espírito de Cristo para crer na vitória sobre o pecado, da forma correta, no bom espírito, não somos dele. E a última, pela sois salvos, e isso não vem de vós. Graça. Pela verdade presente sois salvos, pela vitória sobre o pecado sois salvos, ou pela graça sois Pela salvos. graça. Pela graça. Graças a Vão ver, Deus. o Evangelho é muito claro. Eu vou resumir o vosso teste, porque todos passaram. O irmão Pedro passou com uma nota especial, porque ele 20 fez, valores, 20 valores. 20 valores, porque ele pôs um comentário extra. Mas olhem só, tudo é possível àquele que crê, por isso sede vós perfeitos, assim como vosso Pai. Vai e não peques mais. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Aquele que começou a boa obra em vós a terminará até o dia de Cristo Jesus. Sem mim não podeis fazer nada. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, porque pela graça somos salvos. Então, o Evangelho está resumido aqui. Ou nós acreditamos no Evangelho, ou não acreditamos no Evangelho. Não é possível acreditar no Evangelho e não acreditar na vitória sobre o pecado. Porque essa é a chave do Evangelho. Não é só uma melhoria da vida anterior, mas uma total vitória da vida anterior. Ok? Amigos, vamos fazer então a conclusão.
E eu vou fazer o seguinte, portanto, depois de concluirmos e orarmos e tudo mais, quando abrirmos para as perguntas, o irmão Pedro vai ser o primeiro, porque ele estava a fazer o comentário, eu gostaria que ele pudesse terminar o seu comentário, e depois, quem tiver perguntas poderá avançar. Olho pra mim e vejo quem sou. Tanto cuidado só no que mostrou. Mas tua verdade vem me alcançar, chamando o íntimo pra se transformar. Purifica em mim o que ninguém vê, lava a intenção do meu viver. Não só a aparência quero mostrar, mas ser verdade no teu olhar. Por fora tudo parece estar bem, mas tu conheces o que ninguém tem. O som secreto do meu coração, que só tu ouves na escuridão. Purifica em mim o que ninguém vê, lava a intenção no meu viver. Não só a aparência quero mostrar, mas ser verdade no teu olhar. Remove o orgulho, quebra o temor, restaura o íntimo com teu amor. Pois só é limpo quem deixa o Senhor tocar por dentro com seu fervor. Purifica em mim o que ninguém vê, lava a intenção do meu viver. Não só a aparência quero mostrar, mas ser verdade no teu olhar. Quebra o temor, restaura o íntimo com teu amor. Pois só é limpo quem deixa o Senhor tocar por dentro com seu fervor. Oremos. Pai Santo, neste momento vimos à tua presença. Sabemos que temos muita compreensão teórica das coisas. Se fizermos estudos, poderemos compreendê-las, mas precisamos de tê-las internalizadas, interiorizadas no nosso coração. Eu peço, por favor, Senhor, que nos dês consciência da missão que confiaste ao teu povo nestes últimos dias. Que possamos, sim, ver claramente que essa é uma missão impossível para nós. E que isso nos leva a correr para ti, confiar em ti totalmente e plenamente, entregar-nos a ti e saber que temos um adversário poderoso que só mesmo totalmente escondidos em ti poderemos vencer. Peço que nos ajudes a ter consciência disto de forma profunda no nosso coração e na nossa mente, de forma efetiva, numa transformação na nossa vida, numa rendição perante ti com plena confissão, em nome de Jesus.